Paz e graça, meus queridos, mais uma vez com vocês, com alegria, gota de sabedoria. E eu gostaria de começar essa nossa conversa de hoje perguntando a você se você não já ouviu essa expressão. Você sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? É mais ou menos por aí que eu gostaria de compartilhar com você essa palavra que vai falar um pouco sobre os papéis que nós desenvolvemos em nossos diversos relacionamentos. Por isso, fica comigo. Na verdade, é muito comum a gente ouvir pessoas se colocando numa posição de superioridade e até humilhando outras pessoas. Na verdade, nós cometemos muitos erros, muitos equívocos, usando os papéis que nós desenvolvemos, achando que é a própria pessoa que está naquele papel. Nosso maior erro, muitas vezes, isso é muito comum na sociedade, é estabelecer alguns padrões, utilizando os papéis que nós desenvolvemos como se esses papéis fossem a nossa própria identidade. Na verdade, nós desenvolvemos o tempo todo diversos papéis. Tem papel de pai, provedor, papel de mãe, a doadora, papel de filho, muitas vezes o adolescente rebelde que bate a porta, está no papel dele. E o papel de mãe qual é? É chamar a atenção. E o adolescente fica muito chateado, fica revoltado, usa de rebeldia como malcriações, mas ele está fazendo isso contra o papel da mãe, porque a mãe está desenvolvendo o seu papel. Não é a pessoa em si, é o papel que a pessoa está desenvolvendo. Tem o papel do empresário, papel do engenheiro, papel do médico, papel do paciente, papel de escravos, não tão comum mais, mas o papel de senhor de escravos, papel de governante, papel de rei, papel de presidente, papel de súditos. Então nós o tempo todo estamos desenvolvendo papéis. O problema todo é quando nós confundimos e então acontece um conflito entre os papéis. E a gente não pode se iludir com o sucesso, muitas vezes, ou a derrota dos papéis, ou o fracasso dos papéis. Às vezes você vai em algum lugar muito nobre, alguém te recebe, uma sala muito bem ornamentada, com muitos diplomas na parede, e você se sente diminuído. Você está vendo que aquela pessoa tem fotos com vários personagens conhecidos no contexto político, social e artístico. Aí você fala, nossa, essa pessoa ele é muito importante. Na verdade, você já se enquadra numa situação diminuída diante do papel daquele ambiente que aquela pessoa está desenvolvendo. Na verdade, o Senhor Jesus nos mostra muito claramente que ele usou da sua identidade e na figura ou no papel de filho de Deus, ele não se deixou ser confundido. Tanto é que ele, com muita humildade, ele lava os pés dos discípulos, mostrando com muita clareza que a identidade dele estava muito firmada, muito autêntica, num padrão de santidade junto ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele nos convida também para termos essa identidade com ele. Paulo, inclusive, fala lá em Colossenses 13, 11 e 12, onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revestir de quê? De Cristo, da identidade de Cristo. Quando nós temos essa identidade em Cristo Jesus, pode ser o patrão, pode ser o engenheiro, pode ser o subalterno, pode ser o militar graduado, que seja coronel ou major, pode ser o suboficial, o sargento ou soldado. Todos esses aspectos correlacionam-se com papéis. Mas atrás dos papéis existe uma pessoa.
existe uma identidade, que sou eu e é você. Paulo continua falando lá em Gálatas 3, 27 e 28, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como é importante a gente entender isso. Papel do marido, papel do pai, que deve ser desenvolvido debaixo ou entendendo que antes tem uma identidade em Cristo Jesus. Quando eu me centralizo, me entendo como uma pessoa cuja minha identidade está firmada, linkada em Jesus Cristo, eu não vou nem me sentir diminuído diante de uma pessoa aparentemente maior do que eu, e nem vou usar da minha autoridade, da minha identidade, usando um papel de soberania, humilhando as pessoas que estão abaixo de mim. É muito importante a gente entender isso. Lá em Efésios 2,6, Paulo fala, né? Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com Ele, nós somos não só mais do que vencedores, mas temos uma identidade que nos faz entender que o próximo é tão próximo e tão identificado e tão importante quanto eu sou. Porque a visão de Jesus para todos nós, ela é a mesma. E o segredo do sucesso ou o segredo do fracasso é entender quem eu sou em Cristo Jesus. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou filho amado de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O papel que eu estou utilizando não deve ser confundido com a minha identidade. E outra coisa, os papéis, eles têm prazo de validade. Alguém pode ser um diretor de uma firma hoje muito bem situado economicamente e socialmente, e amanhã está desempregado, porque o seu papel acabou. Mas a pessoa por trás desse papel continua, muitas vezes humilhada, muitas vezes sem saber o que fazer agora, uma vez que o papel foi desfeito. Mas nós que temos um Cristo e temos uma identidade com Ele, sabemos muito bem qual é a nossa posição e não nos confundimos com os papéis, que muitas vezes nos enganam, fazendo com que a gente entenda ou ache que o papel é a própria identidade, e não é. Eu não dependo dos papéis para ser uma pessoa feliz. E aquilo que está muitas vezes na parede de alguém, os diplomas, não pode ter o poder de me diminuir, porque eu sou muito mais em Cristo Jesus. Amém? Eu gostei de conversar com você, continuar com essa conversa na próxima gota de sabedoria, mas enquanto isso, assuma a identidade que você tem em Cristo Jesus. Você não é um papel qualquer. Você está desenvolvendo algum papel, alguma característica, mas você, por trás do seu papel que você está desenvolvendo, você é uma pessoa, é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Tome posse disso em nome de Jesus.